Rapaziada, aqui Frank Fogo falando. Já ouviu aquela frase? Nada tá tão ruim que não possa piorar? Pois é, o torcedor botafoguense hoje tá usando essa frase no seu cotidiano. Por quê? A cada momento é uma notícia pior do que a outra no Botafogo. Dessa vez, o UOL fez uma reportagem afirmando que o Botafogo atrasa fundo de garantia e corre risco de perder jogadores na justiça. Textor avisa que vai quitar dívida nesse mês. Parte do elenco do Botafogo, como é o caso do goleiro Lucas Perry, olha só, logo o Lucas Perry, que está pegando tudo, tem jogado a cada dia melhor e o cara está com fundo de garantia atrasado. Está com pagamento de fundo de garantia atrasado desde o começo do segundo semestre de 2022. O que pode fazer o clube correr o risco de perder atletas na justiça, informa a reportagem do UOL. A lei permite o rompimento do contrato a partir do terceiro mês de atraso. Além disso, desde o ano passado, muitos atletas ainda não receberam valores de luvas, prêmios pela assinatura, que são diluídos nos contratos, como o zagueiro Adrielson, o lateral esquerdo Marçal e o meia Eduardo. Tais valores foram acertados em dólar. Ainda segundo a reportagem, John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo, foi avisado pelos dirigentes alvinegros no começo da semana sobre o problema e avisou que vai quitar muitas das dívidas ainda neste mês de março. Assim seja, né? Segundo o empresário, o clube conseguiu antecipar uma das parcelas da venda de Jefinho para o Lyon. Outro problema noticiado lá atrás e que continua acontecendo é o não pagamento de comissões a empresários. Segundo o UOL, os intermediários pela contratação de Vitor Cuesta, que recebeu proposta do Bahia, até agora não receberam a totalidade das comissões. Daí então, saiu aí a notícia do UOL informando esse problema. E esse problema é gravíssimo. Por quê? A gente vê a queda de rendimento do time do Botafogo. E a gente fica tentando buscar explicações para uma queda tão vertiginosa de produção, psicológica. Os jogadores estão muito nervosos em campo. Tá aí a explicação. Salários atrasados, luvas atrasadas, fundos de garantia atrasados, empresários que não estão recebendo suas comissões. Aí o Bahia, encontrando essa brecha, fez uma proposta ao Internacional pelo Vitor Cuesta. Então o Botafogo está com a batata quente na mão, tem que cobrir aí a proposta do Bahia para não perder o Vitor Cuesta. E está aí a explicação para a queda brusca de produção desse time. Não é possível, John Textor tem que rapidamente vir ao Brasil, quitar essas dívidas, colocar a casa em ordem, porque a casa está uma desordem, uma bagunça. Botafogo de Futebol e Regatas, ou a SAF do Botafogo, está uma bagunça. Vou trazer outra notícia aqui. O comentarista do Sport TV, PC Vasconcelos, afirmou que John Textor tomou um choque de Brasil no Botafogo e recorda: no primeiro ano misturou conhecimento com presunção. John Textor desativou sua conta no Twitter no último domingo e tem interagido cada vez menos com os torcedores do Botafogo nas redes sociais. Para o comentarista Paulo César Vasconcelos, esse afastamento da internet pode ser positivo. Lembrando de alguns episódios polêmicos em 2022, quando ele estava chegando ao Glorioso. A gente lembra que o John Textor andou falando muita besteira, muita asneira no começo do ano passado, quando ele falou que ia trazer jogadores renomados como Cavani, como outros jogadores aí de nome, e não trouxe ninguém. Marcelo, que ia trazer o Zahavi, e acabou não trazendo ninguém de nome. Isso pegou muito mal, ele falar que tinha mais dinheiro que o Barcelona nesse momento, e a mídia pegou, bateu nele pra caramba, e tá pegando essas falas dele para afirmar que ele tomou um choque de realidade e começou a entender como funcionam as coisas no Brasil. Sempre digo que quem investir no Brasil tem que ser alfabetizado em Brasil e em brasileiro.
tem que saber para onde está indo. No primeiro ano dele, Textor misturou duas coisas que não dão boa caipirinha: desconhecimento com presunção. Ano passado ele disse que o Botafogo jogaria o Carioca com o time B e teve que jogar com o time A. Se ele tivesse sido alfabetizado em futebol brasileiro, não produziria declarações contra entidades, porque você não vê nenhum clube no Brasil falando mal de entidades. Você não vê nenhum clube falando mal da CBF, clube falando mal das federações, porque eles dependem da federação. Eles dependem da Rede Globo, das emissoras que têm os direitos de transmissão. Então, o clube não tem que brigar com federação, com emissora. Não pode fazer isso. E Textor fez isso erroneamente. Então ele está aprendendo como as coisas funcionam no Brasil. Por isso as arbitragens tão ruins contra o Botafogo. Os piores árbitros são escalados nos jogos do Botafogo. Qualquer clube que estabelecer uma relação de, no mínimo, tem que estabelecer uma relação de, no mínimo, cordialidade com as federações, com as entidades, com as televisões. É assim que tem que ser. Agora ele está fechando as redes sociais, menos verborrágico do que sempre foi, porque talvez tenha tomado um choque de Brasil, e ao tomar esse choque, ficar em silêncio e agir é o melhor a se fazer nesse momento. Tá entendendo qual o tamanho que ele tem nesse espaço? Completou o comentarista durante o debate do programa Seleção Sport TV. O narrador Jader Rocha, que também estava na bancada, lembrou de um dos episódios recentes que mais geraram críticas a John Textor. Na visão do torcedor do Botafogo, ficou muito mal explicada a saída de Jefinho para um clube do Textor mesmo. O torcedor ainda não engoliu isso. Se fosse para outro clube, até vai, mas não. Foi para outro clube, foi para um clube de John Textor. Jefinho saiu, o melhor jogador que o Botafogo tinha, saiu de maneira inexplicável, de maneira estranha, para o Lyon, que pertence ao John Textor. E o dinheiro do Lyon nem entrou nos cofres do Botafogo. Por isso, esses atrasos de fundos de garantia, de repasse para os empresários, por isso essa balbúrdia que está se tornando a SAF do Botafogo. Rapaziada, deixa o seu like, não esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço